Então, esse tema de hoje é um tema que foi escolhido por vocês. Vira e mexe, vocês estão me pedindo para falar sobre apego, para falar sobre desapego. E então, eu estou sempre trazendo o tema de uma forma diferente para que a gente possa refletir, pensar, tirar lições, aprender, né? De formas variadas. Porque se a gente ficar sempre pensando da mesma forma, a gente não cresce, a gente não evolui. Então, a gente traz aqui os temas podendo assim ser pensados, serem pensados, né? Serem questionados de uma forma diferenciada. E o tema de hoje então é possuir ou usufruir. Quando eu fiz um curso de família, eu começo assim pensando com vocês e dizendo assim, há muito tempo atrás, né, gente? Eu acho que isso tem mais ou menos uns 13 anos. Eu fiz um curso de Gestalt terapia e é isso mesmo. E quando eu fiz esse curso de Gestalt terapia, eu tive acesso a um poema. E esse poema, ele é conhecido mais ou menos como a oração da Gestalt. Gestalt terapia é uma abordagem psicológica. Não é a abordagem que eu trabalho, mas eu tenho aí um curso da abordagem da Gestalt. E esse poema foi escrito por Frederic Perls. Algumas pessoas chamam Frederic Perls. Então fica aí para quem sabe falar inglês melhor, me dá essa ajuda. E eu vou ler literalmente o poema, porque eu não quero perder uma palavrinha. Não quero perder uma palavrinha. E tenham paciência, é uma coisa rápida, mas tenham paciência em não tomar, por rapidez, assim, de repente, um julgamento sobre o poema. Então vamos lá. Ele diz assim: eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas coisas. Eu sou eu e você é você. Não estou nesse mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E nem você o está para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu, você é você. Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não, não há o que fazer. Gente, muito profundo isso. Muito profundo isso. Vocês gostaram? Entenderam? Às vezes parece um tanto grosseiro. Eu tentei não ser grosseiro. Parece um tanto individualista, um tanto egoísta, mas se vocês perceberem, há uma profundidade muito grande neles. Todo mundo aqui prestou atenção? Todo mundo ouviu? Ou precisa que eu repita esse poema mais uma vez? Se precisar que eu repito. Coloque aí. Jefferson, querido, que bom que você entrou. Olha só, Tereza Costa, muito bem. Vanessa, só gente boa aqui hoje. E é isso aí. Poema, vou ler mais uma vez, gente. Vamos lá. Eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas coisas. Eu sou eu e você é você. Não estou nesse mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E nem você o fará, nem você o está para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu, você é você. E se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não, não há o que fazer. É isso aí, gente. Gente, isso parece um tanto grosseiro, mas todos nós vivemos inúmeras situações de apegos. Essa é a verdade. Nós vivemos inúmeras situações de apego, de perda, de necessidade de controle, de medo, de reciprocidade, de vazio, de derrota, de amor próprio, de desespero, de presença, de ausência, de ganho, de aniquilamento, de dependência, de desejo, de carência. Enfim, todos nós vivemos um pouco disso tudo, mas fato, nós não possuímos nada. Não possuímos nada, não somos detentores de nada. Nessa vida aqui nós somos apenas passageiros. Passageiros, viajantes temporários e mal possuímos a nós mesmos. Porque a verdade é essa, mal possuímos a nós mesmos. Então, entender isso não nos torna individualistas, egoístas ou almas andarilhas, podemos dizer assim, que não se fixam em lugar algum. Não quer dizer isso, não estamos falando sobre isso. Esse não é o objetivo. Entender isso traz paz, pois à medida que nos desapegamos, né, o controle das armadilhas da mente, nós damos chances da vida nos surpreender de forma positiva.
sem a nossa intervenção. Então nós ficamos o tempo todo nessa neurose, podemos dizer assim, né? E isso é muito ruim pra gente, porque a gente fica o tempo todo querendo controlar o outro. A gente fica o tempo todo muito apegado, muito na sofrência, querendo que o outro seja aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente precisa. E na verdade, se engana quem acredita que é dono de alguma coisa. Ninguém é dono de nada, ninguém aqui possui nada. Nós precisamos de alguma forma aprender a usufruir em vez de possuir. Quando a gente fala de possuir, é algo que a gente toma posse, é algo que a gente se sente no poder, que a gente se sente dono. E isso é muito sério, isso é muito pesado, isso é muito complicado. É muito difícil dizer isso. Então, o máximo que nós podemos ter, podemos dizer assim, é a oportunidade de usufruir, né, do nosso tempo ao lado de uma pessoa, por exemplo, que é muito especial, ou de usar algo que nós temos adquirido. Na verdade, tudo isso que a gente pensa até que é nosso porque a gente comprou, é nosso porque a gente tem, é nosso porque a gente adquiriu, nada disso é nosso e é nada. Porque se a gente não tiver aqui, não é nosso. E de um dia para o outro você pode perder isso tudo. Então acreditar que nós possuímos algo ou alguém nos torna possuídos por essa coisa. Essa é a verdade. Faz sentido para vocês? Coloque aí, eu quero saber se faz sentido isso para vocês. Então, pois nós escravizamos a nossa mente, como? Né? Nós escravizamos a nossa mente e a nossa emoção em prol de cuidar para que nós jamais venhamos a perder isso, o que nós acreditamos possuir. Então, isso é um grande perigo. Quando nós acreditamos possuir algo, nós nos tornamos possuídos. Por isso que a gente pensa possuir. E aí está o grande perigo. Então quem pensa que é possuidor de algo, na verdade está possuído pelo apego, pelo medo, pela insegurança. E isso é muito complicado, porque nada na verdade nos pertence. Olha, Teresa disse que faz todo sentido, Eldes também faz sentido. Muito bem, gente, vai colocando aí, 1 se sim, 2 se não, ou coloca sim ou não faz sentido, não faz sentido, tudo a gente entende. Nada aqui é nosso, as coisas têm uma existência própria, e essa existência não está sobre o nosso poder. Isso é importante que a gente venha entender. Nada está sob o nosso poder, nada está em nossas mãos. Nós não temos o domínio sobre o que irá acontecer com as pessoas, com o que elas pensam, com o que elas sentem, com o que elas desejam. Nós não temos. Então a gente precisa entregar isso que a gente de alguma forma usufrui, a gente precisa entregar isso para a vida. A gente precisa deixar isso mais leve, deixar isso fluir de uma forma mais natural, mais, digamos assim, mais livre. Por mais que nós imaginemos controlar alguma coisa ou alguém, isso é uma mera ilusão, na verdade isso é uma ilusão. Mas nós mal dominamos a nossa própria vida, essa é a verdade. Muitas vezes nós somos controlados, dominados pelo nosso inconsciente. Nós não queremos algo, não queremos conscientemente algo, mas a gente não consegue, porque o nosso inconsciente nos domina. Imagine o outro. Como que você vai poder achar que você pode controlar o outro? Alex diz, nós não somos, estamos, exatamente isso. Nós não somos o dono disso aqui. Nós estamos aqui. Então a gente precisa entender o seguinte, mal dominamos a nossa própria vida, mal temos o controle de nosso destino, de nós mesmos. Então imprevisibilidades e surpresas, elas podem alterar os nossos passos num piscar, de olhos. Essa é a verdade. Enquanto nós estamos aqui nos apegando ao que conhecemos tão bem, mas que não é eterno e nem é, podemos dizer assim, imperecível. Então a gente precisa entender que nada aqui é eterno e que tudo aqui é perecível. Isso aqui é um mundo de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Gostaria de dizer que não, mas essa é a verdade. Nós não somos eternos aqui. Ainda não. Então, tudo perece, tudo se finda, tudo se transforma, tudo muda. Viver de forma desapegada é viver aceitando o que você já perdeu. E a verdade é essa, nós estamos perdendo o tempo todo. Perdendo o dia que passou, perdendo os anos
perdendo a saúde, perdendo a vida, mas nós aprendemos a ganhar. Nós aprendemos quando a gente aprende a usufruir, em vez de querer, né? Essa outra palavrinha que em vez de usufruir é possuir. Então você entende, começa a entender as coisas quando você começa a viver de forma desapegada, aceitando que já perdeu, que você já não possui, que já acabou, que apenas deve confiar. Exatamente isso, confie e entregue. Entregue. Quando a gente passa por uma situação muito difícil na vida, pelo fogo do ourives, para aquela dificuldade muito grande, a gente fica num conflito interno muito grande, né? Nossos eus ficam ali brigando. Eu passo por isso. Eu passo por isso. Eu sempre falo aqui, psicólogo também é gente, sente. E então a gente entende que a gente precisa entregar, né? Agradecer ao que permanecer, pelo tempo que ficar. Termos assim um agradecimento pelo que permanece em nós e conosco, com a gente, pelo tempo que ficou, que durou. Então se a gente ficar a vida inteira chorando pelos nossos pais, a gente não vai viver. E naturalmente é a ótica da vida. Nossos pais não vão durar mais do que nós. Seria um egoísmo nosso muito grande, querer que nossos pais nos enterrássemos para não sofrer a dor da perda de vê-los partir, de viver sem eles. Isso é a vida. E é claro que a gente vai chorar. E é claro que a gente vai sofrer. Tem pessoas que nunca se perdem em nós. Está sempre aqui, vivo, todo dia. E isso é incrível. Isso é incrível, mas a gente precisa confiar, entregar e agradecer, permanecer agradecendo pelo tempo que aquilo permanece em nós e na nossa vida. Que privilégio, que privilégio. Exatamente isso. Aquele filme, gente, está escrito nas estrelas. Tem uma parte daquele filme. Todos vocês viram o filme? Me coloca aí. Coloca aí, eu quero saber se vocês viram aquele filme, estava escrito nas estrelas, escrito nas estrelas, algo assim. Onde, assim que o rapaz morre, ela sentada no chão da sala, seu pai senta do lado dela, e ela ali triste, chorando, o seu pai vira, e o seu pai, que era contra aquele relacionamento, que ele tinha preocupação e medo que sua filha sofresse, embora os dois tivessem ali uma doença rara, e ele vira para ela e falou, foi um grande privilégio tê-la em sua vida, não é mesmo? Ela poderia estar ali simplesmente chorando pela perda, perguntando, meu Deus, por que isso? Por que aconteceu? E ela estava ali chorando, triste pela perda, sim. Mas pensando no grande privilégio que foi ter essa pessoa em sua vida. Gente, isso é muito lindo, isso é muito profundo. E isso não é uma fantasia, isso não é uma mentira, isso é realidade. Quando a gente se adoece por uma perda e passa uma vida vivendo a perda em vez de viver a vida, é porque nós estamos adoecidos, é porque nós não conseguimos refazer a vida, não conseguimos nos reconstruir e estamos olhando para uma ótica da ingratidão. A gente não está deixando a coisa ir, a coisa fluir, o passado passar e seguir. É exatamente isso que acontece. Então confie, nada acontece por acaso, nada. Se você perde, é por algum motivo. Nada acontece sem um motivo, nada se transforma sem que não haja uma razão para isso. Nada permanece se não tiver algo para nos ensinar, a verdade é essa. Então apenas confie. Confie e desapegue. Desapega, desapega, desapega. Não é desse desapega que eu estou falando aí, onde hoje tudo está muito líquido, onde tudo se desfaz de uma forma muito doentia também. Mas é preciso se desapegar, porque senão a gente transforma todas as nossas dores em sofrimentos, a gente se apega a isso e a gente não segue o ciclo da vida, a gente não deixa a vida fluir, a gente não deixa a vida fluir. E isso é incrível. Então deixa Deus agir, apenas confie e desapegue. Eu falo isso pra mim o tempo todo, porque eu sou extremamente controladora, mas eu falo isso pra mim o tempo todo. Márcia, menos perfeccionismo, solta, leveza, deixa fluir, deixa passar, deixa seguir. O rio precisa fluir, as águas precisam seguir. E quando a gente aprende a ser como água, eu já falei pra vocês aqui, o que acontece? A gente passa em qualquer brecha, mas a gente arruma uma forma de seguir, de se refazer, de ser vida, de ser alimento, de se sustentar.
de existir, de ter produtividade. É exatamente isso. Então a gente precisa fazer o quê? Deixar Deus agir, gente. Se você acredita tanto em Deus, deixa Deus agir, deixa o seu sagrado, aquilo que é transcendental, que você acredita. Deixa o universo, deixa Deus trazer o equilíbrio. Deixa que o tempo mostre o que deve ficar. Deixa que o tempo mostre o que deve ficar. Às vezes, quando a gente está muito apaixonado, isso acontece muito, né? A gente está apaixonado, a gente está cego ali, a gente quer muito aquilo. A gente não quer nem saber naquele momento se aquilo não dá certo, se aquilo não é pra gente, se aquilo vai fazer mal. O que a gente quer? A gente quer que aquilo dure, a gente quer aquilo de qualquer maneira, a gente quer aquela pessoa de qualquer jeito, a gente quer viver aquilo. Porque é muito gostoso viver aquilo. É muito gostoso viver aquele tesão, aquela sensação, aquela mistura. E quase que a gente se torna possuidor do outro. Na verdade, esse é um desejo que a gente carrega, mas a gente tem que tomar o quê? Cuidado, porque senão a gente deixa de usufruir para possuir. Então a mente barulhenta, ela se inquieta, ela busca, ela anseia o tempo todo, ela deseja, ela ambiciona possuir. Essa é a verdade. Então a gente precisa educar a nossa mente a usufruir. Elde disse que na paixão o foco é apenas aquele momento exatamente, e a gente não pode estragar um momento, digamos, uma vida inteira por causa de um momento, de 2 anos aí, que a gente pode dizer que é um período aí mais certo que a paixão dura, ou ela se transforma em amor, ela vai embora de 3 meses aí a 2 anos, a gente pode dizer. Então a mente barulhenta, ela se inquieta mesmo, e na mesma proporção ela se angustia, ela se agita, ela perde a paz, ela comete erros, ela controla, ela cobra, ela se decepciona, ela chora. É aquele estardalhaço, é aquele sofrimento, é uma dor danada. Mas talvez a mente, ela devesse o quê? Se acostumar a somente deixar ir. Quando a gente fica menos apegado, e o apego, a gente já explicou aqui, ele acontece lá nas nossas primeiras relações. Isso não é saudável. O apego é extremamente necessário, ele é preciso. Se a criança que não tem apego, ela provavelmente corre risco de vida, porque ela precisa ser apegada à mãe naquele momento onde ela tem dependência total, onde ela não tem reconhecimento do perigo, onde ela não sabe se cuidar. Então esse é o momento necessário do apego. À medida que ela vai crescendo, ela vai o quê? Se desapegando, aí ela vai se afastando um pouco mais, ela vai criando autonomia, ela vai se percebendo, ela vai existindo, ela vai se tornando, ela vai se amando, ela vai se crescendo, vai confiando em si, na sua capacidade, no seu potencial, nas suas escolhas, nos seus enfrentamentos. E assim temos que ser todos nós. Esse é o crescimento, isso é o fluir da vida, isso é o fluir do rio, são as passagens que há em nós. É exatamente isso. Mas, quando isso acontece de forma contrária, a gente está falando sobre possuir ou usufruir, sobre o que podemos aprender com isso. Então veja bem, somente com o entendimento, né, do quanto forte, imagine algo, imagina aqui, ó, algo maduro, algo bonito, que você vai simplesmente, olha só, gente, imagina, né, você vai fazendo o quê? Você vai se apegando. Quando você se apega, o que acontece, né, você segura isso, você vai segurando com força, olha, gente, ó, o que acontece? É complicado, né, você vai segurando com força, aquilo vai acontecendo o quê? Ela vai se tornando machucada, vai se escurecendo, vai mudando a sua forma, vai se desfazendo, vai cansando, né? Nossas mãos também às vezes ficam machucadas, marcadas, de tanto segurar e da tensão que a gente cria ao segurar algo. Quanto mais você aperta, mais você cobra, mais você se machuca e sufoca. Porque você faz isso movida pela ansiedade e pelo medo de não ter mais o poder, de perder o poder, como se poder fosse amor, fosse amar. E a gente se engana com isso. Que quanto mais a gente segura, mais aquilo é nosso, mais a gente detém o poder. E a verdade é o contrário. Quanto mais a gente segura, mais a gente aperta, mais a gente sufoca, mais a gente espreme e mais a gente distancia
a essência do outro, da nossa essência. E aí começam os problemas. Os problemas começam a acontecer. Alex falou, o momento, por mais que marque com boas lembranças, ele não é eterno. E isso é que é o interessante. Sabe o que é? Quando a gente confia mais em nós mesmos, a gente precisa confiar, Alex, mais em nós mesmos. Para quê? Para poder dar segurança às pessoas que se aproximam de nós. Quando a gente confia mais na gente, quando nós confiamos mais em nós mesmos, nós damos mais segurança para o outro, porque a gente não entra nessa de fazer o quê? De cobrar, de sufocar. É claro, toda relação tem cobrança, faz parte. Mas faz parte quando é necessário. Mas nós estamos o tempo todo ali tentando controlar e cobrar por nossas inseguranças pessoais, por nossa falta de confiança. Mas é importante a gente entender que quando a gente aprende a confiar em nós mesmos, a ter confiança na nossa capacidade de amar e ser amado, quando a gente se aceita como a gente é, a gente começa a entender que é possível que o outro nos ame. É possível. É possível ser amado sendo eu o que eu sou. É possível, Santiago, que você seja amado como você é. É possível me achar a Márcia, que você seja amada pelo que você é. Ivo, Janete, a gente precisa tornar a vida do outro mais bonita. Um momento feliz e não um momento de dor. Nós ficamos muito tensos e valorizamos a dor, o sofrimento. Use, mas não possua. Tá aí o que eu quero dizer para vocês. Use, mas não possua. Usufrua, mas não se aproprie. Ame, mas não se apegue. O apego é necessário quando a gente é criança. Quando a gente é adulto, nós temos relações saudáveis de amor, de troca, de cumplicidade, onde precisa haver cada vez mais a procura de uma maturidade, de uma compreensão, de uma conversa. E é fácil isso? Claro que não, gente. Claro que não é fácil. Mas esse é o caminho e a gente precisa ter clareza sobre isso. Então nós estamos vivendo os extremos, né? Ou a gente é completamente apegado, né? Apegado dos nossos pais, apegado dos familiares, apegado dos amigos, e sufocamos todo mundo que está em torno de nós e achamos que nós temos que ser o centro do universo e vivemos com medo de perder, vivemos com crise de ansiedade, de pânico, porque estamos o tempo todo assustados que algo ruim vai acontecer. Ou a gente começa a entender que o amor é isso, é deixar fluir, e que amar dói, dói mesmo. Dói, porque a gente não tem controle de nada. Controle de nada. Mas se você não amar, você não vai entender o que é ser amado genuinamente. Então você não vai conseguir também amar genuinamente. Muitos de nós temos dificuldade de se desapegar, porque nós não fomos amados de forma saudável. Então nós também não sabemos amar. Nós crescemos e não aprendemos isso. Só que a gente tem que entender o seguinte: a lição que nos deram lá atrás foi o que eles puderam nos dar. Agora a gente tem que procurar crescer, entender que muitas vezes não tem que ser bonzinho para ser amado. Não tem que fazer o que o outro quer para ser amado. Seja você, seja autêntico. Porque se você fizer isso para que o outro te ame, você vai deixar de se amar. Porque você não vai gostar de quem você vai se tornar. Porque você vai viver inseguro, você vai viver com medo. Você vai viver o tempo todo achando que vai ser abandonado. Isso é péssimo. Isso é uma dor tremenda. Isso é um desespero. Isso é uma angústia. Vai viver com medo da solidão. Como isso é difícil, né? Quando se trata de afetos, é muito difícil mesmo. Apesar de soar frio e calculista algumas coisas que eu estou falando aqui, mas quando nós compreendemos que usar pode ser bem mais que tratar as coisas como descartáveis. Não precisamos tratar as coisas como descartáveis, se desfazer como um copo descartável, não. E sim valorizar esse momento presente que você está com a pessoa que você está, é com a sua mãe, é com a sua amiga, é com seu pai, é com seu namorado, é com seu marido, é com seu namorado, sei lá, da sua vida, quem você quiser. Olha o que Romilano falou. Como dizia Platão, que faz andar o barco não é a vela
enganada, mas o vento que não se vê. Exatamente isso. Então seja por inteiro, gente. Sabe? Não fica preocupado com aquilo que você não vê, porque você não tem controle. Mas se preocupe em estar ali por inteiro. Ser por inteiro. Se sentir por inteiro. Seja especial para quem está com você. A vida é passageira. A vida é passageira. Então, é exatamente isso. Esse momento presente, ele passa. Ele passa. Então, a gente precisa valorizar esse momento presente com mais sabedoria. Entendemos que o uso das coisas das pessoas no momento em que estão conosco é a única forma de possuir. Você não possui ninguém nem nada. Mas esse momento aí, você possuiu. Entende? Então, ainda que por instantes, essa é a melhor forma que nós temos de possuir, estando por inteiro e vivenciando o momento ali presente. Então, veja bem, usufruir é a capacidade de usar as coisas até o fim. E até gastar, até não ter mais jeito de usar. Eu lembro quando eu era criança. Gente, assim, isso nunca aconteceu comigo, né? Eu venho de uma família, assim, simples, minha família é simples. Eu não tive, assim, tantas mordomias como eu vejo as crianças tendo, tantas coisas, né? Eu não tive a Barbie pra brincar, então, enfim, uma série de outras coisas. Eu não tô nem um pouco traumatizada com isso, porque isso não é motivo para trauma, né? Mas eu quero dizer para vocês que às vezes eu olhava algumas crianças da minha rua, meus coleguinhas, que ficavam usando ali, sabe aquela coisa de usar a Havaiana, que nem era Havaiana, né? Era uma marca similar já naquela época. E eles usavam aquilo. Gente, aquilo ficava num estado que por fim eles colocavam um preguinho ali para segurar a alcinha ali, aquele negócio que fica no meio do dedinho ali, e usava até o fim. Eu ficava bolada com aquilo. Ficava pensando, gente, como é que é isso? Vai machucar o pé da pessoa. Como é que é isso? E hoje nós estamos assim, né? Nós estamos assim tão descartáveis, nós queremos tanto ter as coisas, porque é bom ter, né? Vamos falar a verdade, não é bom? Não dá a sensação de poder, de riqueza, não dá a sensação assim de domínio, não dá a sensação de que você está na crista da onda. Mas é ilusão. É ilusão. Se isso tudo trouxesse felicidade, todos os ricos seriam felizes. Mas não é só isso. O dinheiro é muito bom, mas não é só isso, essa é a verdade. Então a gente precisa entender que nós não podemos lidar com as pessoas como nós estamos aprendendo a lidar com as coisas nesse mundo. E nós também devemos mudar as nossas relações com as coisas, porque nós estamos cada vez mais, digamos assim, desapegados. A gente mal comprou um relógio, já tem que trocar o relógio. A gente mal adquiriu um celular que falta de paz, nem paguei, já veio outro e eu já quero outro. Então, gente, isso tudo vai criando uma mentalidade de insatisfação, uma mentalidade de tipo assim, eu tô cansado, eu quero outro. E assim a gente vai trocando coisas e pessoas, porque a gente vai realmente enchendo o saco, enjoando. Quem não gosta, né, de uma coisa nova? Quem não quer sempre o mais novo, o mais bonito, né? A gente quer. Mas isso tem um preço também. Isso tem um preço. Então, rapazes, prestem atenção. Mulheres, prestem atenção. Todos nós vamos prestar atenção. Prestar atenção nas escolhas que estamos fazendo, naquilo que estamos deixando passar, escorrer entre os nossos dedos como desbalma, onde tudo se desfaz. Ou estamos também ali muito apegado, desapegado, que a gente não compra um outro chinelo e está usando o chinelo ali sem necessidade, uma miserabilidade. Nós somos assim, né? Sem equilíbrio, nas pontas. Estamos vivendo de extremos, isso é importante. No possuir, você quer o quê? Você quer ter. E você nunca está satisfeito, você está sempre querendo o mais recente, o mais novo, o mais bonito, o mais moderno, o mais legal, o mais atraente. E é bacana, ok, tudo bem. Mas aonde isso vai parar, né? A gente precisa tomar cuidado com isso também, porque isso vai se refletindo em outras coisas em nossa vida. O possuir é coisa do consumismo. Então a gente precisa entender que essa forma que a gente tem de lidar com as pessoas, muitas vezes, é como nós lidamos com as coisas mesmo. É querendo possuir, é dominar, é se achar o dono.
é se achar o dono. E isso não é legal. Então veja bem, os nossos excessos, acredita numa coisa, todos os nossos excessos refletem o quê? As nossas faltas. A felicidade, ela está em ter a si mesmo, em ter você mesmo. É como o Milano falou aí anteriormente. Às vezes nós queremos ter tantas coisas e nós sequer temos a nós mesmos. Nós queremos ter tantas coisas, mas nós não nos temos. Nós queremos ter o outro, mas a gente não se tem. E a gente quer que o outro nos ame, nos queira. E a gente, nem a gente se quer, nem a gente se ama. Então use, estando presente com a mente, corpo e as emoções, seja por inteiro. Use usufruindo da presença. Use prestando atenção ao momento em que aquele encontro é real, é possível, pois tudo é, nessa terra aqui, impermanente. As coisas não duram para sempre. Querendo você ou não, as coisas não duram para sempre. Então não trate as coisas como descartáveis, nem alimente relações líquidas, mas entenda que viver de forma desapegada é soltar para conquistar. É isso mesmo, gente, é soltar para conquistar. Acredita nisso? É desamarrar para se unir, é libertar para cativar e é desobrigar para ganhar. Isso é incrível, isso é real. Às vezes a gente aprende isso às duras penas. Só depois que perde, não é verdade? Só depois de perde. Que seja lindo quando nos encontrarmos. Lembra do poema que eu falei lá no início? Lembra do poema Feita por Perls? Ele diz: e se por acaso não nos encontrarmos, não há o que fazer. Foi o que ele disse. Gente, seja você no mínimo, já disse Fernando Pessoa, o que fazes, coloca tudo o que és. Aquilo que fazes, coloca tudo que você é, o seu melhor, todo o seu potencial, viva aquele momento. Fernando Pessoa disse isso, ser todo na pequena parte. Olha que coisa linda, ser todo na pequena parte. Aproveite e seja inteiro nessa hora. A verdade é que o jogo da vida, né, o jogo da conquista é todo dia, é a todo momento, é a todo instante. Isso cansa mesmo, isso nos cansa. Às vezes a gente fica cansado disso. Mas é assim até com Deus. Até com Deus. É assim na nossa relação com Deus e com o próximo. Senão a gente cansa dele, né? A gente não quer, a gente enjoa, a gente não vê ali uma coisa muito interessante. Então viver o jogo da sedução com Deus é todo dia ali você se interessando, né? Você sendo conquistado por Ele, você conquistando. Deus nos conquista a todo momento. Isso é uma sedução. E nós o conquistamos pessoas através de ser o que nós somos. Então a conquista ela é todo dia, o amor ele renova à medida que o quê? Que o exercitamos, à medida que nós o vivemos, à medida que nós o excitamos. Nós precisamos excitar o amor, essa conquista diária, essa relação. Então a gente não, digamos assim, a gente não toma posse, marca um território como um cachorro que vai ali e mija. E ele sabe que aquele lugar dele, aquele espaço, ele esteve ali, aquilo ali, sabe, é um território dele. A gente não faz isso com pessoas. A gente não faz isso com as coisas. Então você é um coração que quer chegar na vida de outro coração, de outra vida. Onde você quer trazer uma relação mais positiva, mais saudável. Exatamente isso. Uma relação mais positiva e mais saudável. Uma coisa muito interessante para pensar aqui é que soltar é a coisa mais importante. Soltar, gente, é a coisa mais importante e poderosa que uma pessoa pode fazer para ter sucesso na vida. E quanto mais a gente vai aprendendo isso, a gente vai se tornando desapegado. E a gente vai começando a ter mais realização e mais felicidade, mais prosperidade e tudo mais. Porém, há uma dissonância cognitiva muito grande, é muito difícil entender o que é soltar. É muito difícil entender o que é soltar, essa é a verdade. Quando eu falo de dissonância cognitiva, que é o quê? É uma incoerência. Há uma incoerência entre o que a pessoa pensa, entre o que a pessoa acredita, entre o que a pessoa diz e entre o que a pessoa faz. Tipo uma incongruência. Entende de um jeito, mas ela acaba se comportando de outro jeito.
Entende? Porque na hora de agir, ela não consegue. Na hora de agir, de fazer aquilo que a gente pensa, de deixar ir, a gente fica ali segurando, apegado. E a gente joga sujo nessa hora. A gente faz feio. A gente cobra, a gente culpa, a gente xinga, a gente faz um espetáculo danado. Porque a gente não quer abrir mão. O que a gente pensa que abrir mão do outro é abrir mão de nós mesmos. E você não está entendendo que quando você abre mão do outro que quer partir, do outro que quer seguir, significa que você está abraçando a si mesmo e se aceitando como você é. Porque se ninguém te aceita, você precisa se aceitar. E você precisa se rever, você precisa se enxergar, você precisa se olhar e você precisa se ver. Você precisa crescer. Exatamente isso, tem que ter fé, muita fé. Você precisa acreditar. Soltar é o desapego, é se distanciar, é se desvencilhar de tudo o que nos prende, de tudo o que nos amarra, tipo coisas materiais, opiniões, relacionamentos, crenças, ideais, tudo isso é verdade. O desapego é uma prática de muitas filosofias, né, gente? A gente sabe disso. É uma prática de muitas filosofias orientais, do hinduísmo, do budismo, do taoísmo. E as pessoas têm um preconceito muito grande por isso. Mas o cristianismo também fala sobre o desapego. A Bíblia fala sobre o desapego. É importante, porque nós temos de aceitar que tudo no universo flui, muda. Nós não estamos o tempo todo naquele mesmo lugar da criança. Nós crescemos. É se apegar. E se apegar é o resistir da vida. Quando você se apega, você não deixa fluir. Você resiste. E o que acontece? O negócio tá ali, estragado, machucado, como essa banana aqui, ferida, já escura. E você tá ali, sabe? Você tá ali. Porque todos nós passamos pelo que temos que passar, fato, entender que tudo tem um propósito nessa vida. Quando nós começamos a pensar que tudo tem um propósito, nós começamos a viver melhor. É uma boa tática. E quando você se apega de uma forma doentia, esse apego atrapalha o seu desenvolvimento, a sua relação saudável com as coisas e com as pessoas. E você começa a trazer dor para o outro e dor para a sua vida, porque você deixa de usufruir para possuir. Então, independente, digamos assim, que a gente pode dizer, né, da sua religião, se nós ficarmos na resistência, a gente fica na dor e no sofrimento. E a gente não deixa que as coisas venham acontecer de forma natural. A gente não deixa Deus agir. Você não disse que acredita em Deus? Você não é cristão? Você não diz que acredita no universo? Cadê? Eu me falo isso todo dia. Márcia, cadê seu Deus? Se acalma, mulher, se acalma. Porque eu sou estressada, né? Eu quero as coisas para ontem. Eu sou hiperativa. É fácil? Claro que não. Não é fácil, mas quem ama liberta e se liberta. E se você se ama, você tem que aprender todos os dias, através de ações positivas, a entender o que você precisa fazer por você, para você se libertar, para você ir para um outro nível, para você deixar de se acorrentar e acorrentar outras pessoas à sua realidade também, ao seu querer, ao seu desejo. Você precisa crescer. Alex disse, o maior desapego foi o pai ter enviado o filho para morrer em nosso lugar. Exatamente, os cristãos acreditam nisso e nós precisamos, como cristãos, fazer isso. Denise disse, o desapego não é simples, mas sei que é necessário. Não é simples mesmo, é muito difícil. Vânia disse, livramentos em todas as áreas, exatamente. Olha só, Romilano disse, ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Santo Agostinho, lindo isso, viu? Lindo, extraordinário. Exatamente isso. Gente, isso é fácil? Claro que não. A gente faz isso chorando, porque é muito duro deixar um amor partir. Pensar que você nunca mais vai ver seu pai, sua mãe, seu melhor amigo. Morto, que nunca morre em nós. Todos os dias a gente lembra. Todos os dias a gente lembra. Eu tenho um amigo querido, o Eltinho. Algumas pessoas que estão aqui o conheceram. Teve o privilégio. Eltinho é uma das pessoas que eu mais amei na vida. Que eu mais amo. Ele continua aqui. Ele, todos os dias, tem vida aqui em mim. E todos os dias ele morre pra mim. Não em mim. Tem pessoas que elas se vão, mas elas ficam eternamente em nós. E a gente tem que
tentar chorar pela falta, porque faz falta, mas sorrir ao mesmo tempo lembrando. E todas as vezes que eu falo dele, eu falo sorrindo. E eu fico muito emocionada, porque um amigaço, amigos mais chegados que irmãos, essa é a verdade. Eu fiquei emocionada agora, gente, me desculpa, mas é muito amor para uma pessoa só. Uma pessoa que me ensinou a sorrir, me ensinou a ver a vida de uma forma mais leve. Uma pessoa que não reclamava de nada. Uma pessoa que estava sempre disposto para o outro. Isso é lindo. Isso é lindo. É o cristianismo na prática. Vânia disse, se não está conosco é porque não era nosso. E vejo os livramentos do Senhor. Exatamente isso. Exatamente isso. Nós precisamos acreditar. Acreditar. Então veja bem, a base da filosofia oriental é o seguinte, é o desapego, porque o desapego elimina o sofrimento. E eles não estão errados não, não estão errados não, porque o sofrimento é abraçar a dor. Então quando você desapega da dor, deixa a dor ir, você não traz o sofrimento para a sua vida. O problema é que nós adoramos ficar ali alisando o sofrimento e, sabe, apegados a ele. No cristianismo, o que é o desapego no cristianismo? É uma forma de se livrar das, digamos assim, das pessoas, das paixões, e estar mais disponível para Deus, para as coisas espirituais. Porque quando a gente está muito apegado a algo, a gente tem um domínio sobre aquilo, a gente quer aquilo de qualquer forma, a gente não consegue viver, gente. Isso atrapalha a nossa vida, nosso físico, nosso mental e nosso espiritual. Então, o apego, ele tem que ser saudável. É preciso aprender a se desapegar, sim. É preciso aprender a se desapegar. Vamos ter o apego necessário, o apego saudável. Vamos amar, mas amar a ponto de possuir e não deixar o outro partir para a morte, e você ficar no passado a vida inteira e não seguir sua vida e não deixar outras pessoas seguirem. E ficar julgando que outras pessoas já estão tão bem, já estão se refazendo, já estão casando de novo. Vai cuidar da sua vida. Não se preocupa com o que o outro está fazendo. Cada um vive o luto da sua forma. Cada um sabe como lidar com a sua dor e seu sofrimento. Cada um sabe como aperta a pedra do seu pé. Ninguém precisa de ficar ninguém aqui ensinando como fazer luto, não. Isso é uma necessidade muito pessoal. Vamos parar com isso. Honre as suas perdas. Porque você não vai honrar, não vai se alegrar pelo que você perdeu. Você vai alegar pelo que você viveu e agradecer pelo que você viveu. Romerano disse, no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito amor. Exatamente isso. Exatamente isso. Porque hoje, com o materialismo, esse nosso desejo, né, de ter mais, a gente vai... A gente vai prendendo, né? Vai se apegando a pequenas coisas, a conflitos. E a gente quer ter mais, né? A gente quer ter o desejo de ser ouvido, de ser assistido, de ser igual às pessoas. A gente tem o desejo de ser melhor, né? De ter o comando das coisas. A gente quer ter isso, a gente quer possuir isso. A gente precisa o quê? A gente precisa entender o melhor quais são as ações que a gente precisa ter para a nossa vida, para a gente enfrentar essa necessidade do apego, esse medo, essa falta de segurança e de confiança, essa nossa falta de fé, porque é uma falta de fé de acreditar em você, no seu Deus, no mundo, na vida. Então o verdadeiro soltar, ele é do emocional, ele é do emocional, ele é do sentir, ele é um exercício diário. É um exercício diário, nós precisamos descobrir especificamente o que está nos prendendo aos medos, às nossas dores, aos nossos paralisamentos e passarmos a criar um conjunto de ações que nos ajudará especificamente a liberar ali esses sentimentos, esses pensamentos autodestrutivos, esses comportamentos que não nos ajudam a performar, a ser o melhor que nós podemos ser, a conquistar o que nós precisamos conquistar. E é por isso que eu trabalho com as positivas ações, porque eu trabalho com as ações do eu. Eu trabalho com os autos do eu, onde você vai, através das ações positivas de autoconfiança,
de autoaceitação, de autorresponsabilidade, de autocompromisso, de autocuidado, de autoamor. E aí vai. São todos os autos. Só que eu não tenho como saber quais são os autos que você precisa desenvolver. A gente só vai saber isso através de um trabalho. E esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Eu trabalho nesse viés. Então veja bem, a gente precisa entender que nós precisamos liberar nossos pensamentos e sentimentos antigos, que não possuem mais utilidade saudável para o nosso agora, para nossas vidas. E nós precisamos ir abrindo caminho para o novo entrar, possibilidade para o novo. O morto amado nunca para de morrer, é aquilo que eu falei para vocês. Ele vai continuar sendo amado, vai continuar aqui, mas ele se foi e a vida continua. Para com essa fidelidade ao que não é para ser fiel. Você precisa viver. Para de se controlar, de controlar as pessoas, de controlar as coisas, de achar que tudo tem que ser de um jeito, só do seu jeito. Sai da resistência e usufrua. Para de possuir, de querer poder decidir pelas pessoas, escolher pelas pessoas. O soltar é acreditar, é confiar na influência divina. Seja no universo, seja no Deus Todo-Poderoso, seja no budismo, seja no cristianismo. Eu não estou aqui questionando a sua fé e nem pregando para você. Então, nesse aspecto, a psicologia entende a importância dessa conexão com o transcendental, do espiritual. E ela entende o quanto é importante isso para você. Que você mantenha a sua esperança, que você trabalhe a sua fé, que você possa acreditar que o melhor está por vir e que você possa se desapegar e que você possa amar mais. Porque a nossa maior prova de amor, sabe o que é? É o respeito ao outro. É respeitar o que o outro quer, sem se doer. Sem fazer com que o outro deixe de viver a vida dele e ser o melhor que ele possa ser, se com a gente ou sem a gente. Tudo bem? É fácil? Claro que não. Claro que não, dói muito, dói demais. Mas ficar na resistência, a gente não cresce, a gente não amadurece. E a gente não muda nada com essa resistência. Pelo contrário, a gente muda sim. A gente não deixa Deus agir. A gente não deixa o universo agir. A gente não deixa as coisas fluírem. E todos os dias eu me pergunto, será que eu não estou agindo demais e eu estou atrapalhando que as coisas possam fluir no seu fluxo? Porque eu sou uma pessoa de ação. E muitas vezes, por mais que eu seja uma pessoa de ação, as coisas não estão fluindo como eu precisava, o objetivo, eu corro atrás. Então a gente tem que se perguntar, a gente tem que refletir. Eu não posso responder isso para você. Eu todos os dias respondo isso para mim, porque eu me pergunto isso. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E a gente precisa entender isso. E se a gente não abre mão disso, a gente adoece. A Ellen está dizendo ali que teve um problema de saúde por isso. E é verdade. O problema dela é um problema seríssimo, grave. A Ellen é a minha sobrinha. E foi exatamente isso, pelo estresse, pelo controle, pelo medo, pela preocupação. E a gente precisa acreditar que existem outras formas de lidar com isso. E a gente precisa liberar as nossas dores, liberar as nossas mágoas. Esse é o meu trabalho. Eu ajudo as pessoas a superarem as suas dores emocionais e suas crises existenciais através de ações positivas, específicas para elas. O meu trabalho de mentoria agora é esse, é especificamente isso. Eu montei um método, um projeto onde eu faço um caminho mais rápido, digamos assim, porque as pessoas hoje querem as coisas para ontem, né? Onde elas podem fazer um caminho de autoconhecimento, onde elas podem fazer um caminho de autorreflexão, onde elas aprendem algumas técnicas de desbloqueio, algumas técnicas, né, onde vai fazer com que ela possa mudar a sua mentalidade, ter uma mentalidade mais positiva. E eu não estou falando isso de ser positivo, não, gente. Porque isso não ajuda ninguém. Mas de ser verdadeiramente mais positivo na vida, no sentido de você acreditar mais em você, nos seus potenciais. Parar de ficar catastrofizando. Nós ficamos o tempo todo catastrofizando. Sabe por quê? Porque naturalmente a nossa humanidade é essa. Eu sempre falo para vocês, 80%, 90% dos nossos pensamentos são negativos mesmo.
Imagine se você é uma pessoa extremamente negativa. Deve ser um pouco mais, né? Um pouco mais. Se você passa por uma pressão tremenda, por uma doença, por dores, imagina. Então é uma luta mesmo, é uma luta. Agora, quando a gente passa a ter uma postura mais flexível, ou seja, menos egóica, menos eu, menos rígida, menos dura, mais flexível diante da vida, o que acontece? Isso ajuda a gente a sofrer menos, ter mais resolução da vida, melhores resultados, porque a gente se conecta melhor com nós mesmos e a gente passa a ter mais gratidão. A gente não fica ali aprisionado no que perdeu, mas a gente consegue, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, a gente consegue manter a gratidão e manter o ciclo da continuidade da vida. E nós precisamos viver bem, então nós temos melhores resultados, porque a gente se conecta com a sabedoria do viver. E é exatamente isso. Na nossa mentoria, uma das coisas pelas quais nós fazemos é isso. Se dar conta do nosso problema. Qual é o seu problema? Eu não sei qual é o seu problema. O que você precisa resolver? Qual é a ação que você precisa hoje manter na sua vida para desapegar dessa pessoa que não te quer? Se desapegar desse vício de comer, disso que te controla. Porque quando você controla algo, aquilo te controla. Quando você ama muito algo, você ama muito comer, a comida te controla. Você ama muito o celular, ele te controla. Você ama muito alguém, você está dando controle da sua vida para ela. Então é no sentido do equilíbrio. O muito, ele pode ser preocupante, pode ser negativo. E você precisa entender isso. Então esse é o meu trabalho, ajudar você na sua questão emocional, a alcançar o seu processo de autorrealização, a sair dessa dor. Se você não soltar, você não vai conseguir seguir, porque você não vai conseguir carregando esse peso todo. Solta esse peso, deixa isso, esvazia um pouco, só abre essa mochila. Eu lembrei agora, sabe do quê? Eu vou terminar lembrando aqui uma coisa muito legal. Ninguém quer ser aprisionado, é fato, ninguém quer ser aprisionado. E aí existe aquela história do passarinho encantado. Vocês conhecem a história do passarinho encantado? Falem aí pra mim. Gente, a história do passarinho encantado é o seguinte: todos os dias o passarinho vinha, pousava na janela e cantava lindamente. E aquela menina ficava encantada ali com o canto daquele passarinho. E ela ficava encantada, ela ficou tão encantada por ele que um determinado dia ela pensou o seguinte: vou montar uma arapuca e vou pegar esse passarinho para mim. E assim ela fez, ela montou a arapuca e pegou o passarinho. E ali ela possuiu aquele passarinho. A partir dali ela passou a amar: ele é meu passarinho, agora eu tenho esse passarinho para mim. Só que aconteceu uma coisa: o passarinho deixou de cantar. Sabe por que ele deixou de cantar? Porque o encantamento dele era a liberdade que ele tinha. Quando ela o aprisionou, quando ela fez a arapuca, ela o pegou, ele perdeu o encanto. Ele perdeu o encanto e ele deixou de cantar. E assim somos nós quando somos pressionados a amar, pressionados a ajudar, pressionados a querer, pressionados na vida. Inclusive quando nós nos pressionamos e nos cobramos muito. Eu sempre falo, quando alguém te cobra muito, você não deixa de amar essa pessoa não, mas você deixa de se amar, porque você começa a se olhar com o olhar de que você não é capaz e não é bom o suficiente. Eu sempre repito isso, porque isso é fundamental, transformou a minha vida entender isso. E a gente sempre quer transformar do outro também. Então, a pessoa muda porque nós acorrentamos. Então, a gente não entende que através dos nossos ciúmes, através das nossas inseguranças, através das nossas críticas, nós fazemos o quê? Nós passamos a possuir e não usufruímos do que a pessoa tem de melhor. Há relacionamentos que as pessoas são maravilhosas, longes e distantes uma das outras, uma da outra. Quando estão juntas, é uma desgraça. Então, gente, nós não podemos amar alguém como nós amamos um animalzinho. Por mais que você ame um animalzinho e queira achar que o animalzinho é uma pessoa. O animal, nós temos responsabilidade por ele.
Nós temos posse por ele, mas as pessoas não. Não, de forma alguma, não temos. Então o outro, com as suas diferenças, ele vai ser o nosso espelhamento. Então ninguém melhor que o outro para dizer quem nós somos, no sentido de que é nessa relação com o outro, diferente de nós, que nos traz dor, que discorda, que diz não, é que nós vamos enxergar quem nós verdadeiramente somos, de que material somos feitos. E vamos sair dessa de ficar chorando aí, se vitimizando, e vamos mostrar para nós mesmos, nós vamos enxergar que nós vamos passar aí, né, pelo aquilo que nós temos que passar, que a gente não entende, que é a dor de se ter. Que para você se ter, você tem uma dor, que é antes de se perder, porque você se perde daquilo que você pensava que você era. E aí você se toca de quem você é. Não que o que você seja menor do que o que você pensava, mas porque o que você é não é o que você pensava, mas é o que você é. E precisa aprender a ser de hoje em diante. Confuso, né? Mas é exatamente isso. Agora, gente, o negócio é verdade. Eu só quero comigo quem quer realmente crescer, quem quer desenvolver, quem quer passar para um outro nível. Porque se você não quiser, com a alma, com vontade, você não vai dar conta, você não vai conseguir, porque eu vou precisar que você esteja 100% comigo, né, nesses encontros, fazendo as atividades. Serão muitas atividades, a gente vai trabalhar não só com informação, com conhecimento, mas com vivências, com experiências, para que isso possa, ao você sentir isso, você possa tomar posse e passar a ser o terapeuta de si mesmo, aprender a lidar com as suas dores, ter ações positivas diárias por você. Quem estiver interessado aí, entre em contato. Vamos desapegar cada vez mais, se apegar em coisas, podemos dizer assim, se apega na fé, se apega no que o melhor esteja por vir. E desapegue das pessoas e das coisas, porque tudo aqui é passageiro. Galera, muito bom ter vocês aqui, a participação de vocês, é uma alegria. Para vocês que vão ver a live depois, essa live vai ficar aí para vocês guardarem, para vocês desfrutarem, para vocês usufruírem. Exatamente isso, sem apego da minha parte, né? Desapego da parte de vocês. E vamos lá, uma boa noite para vocês, boa semana. Pessoal, se inscreve, vai na minha bio. Vocês têm duas coisas: se inscreverem, manda um recado para mim, aqueles que estão interessados, que querem preencher a aplicação, coloca lá, quero preencher a aplicação, porque todos os que estiverem interessados, a gente vai mandar uma aplicação para vocês preencherem. Isso aí é em relação à mentoria. Em relação ao aulão, o aulão é gratuito, vai ser no Zoom, mas é gratuito. E nós vamos dar dicas. Então nós vamos botar o caminho, como. Aqui a gente só trouxe informações, a gente vai trazer as informações e o como. Vai ser um pouquinho de como vai ser a nossa mentoria. Então tem que se inscrever também. Se inscreve lá para o nosso aulão no Zoom. É só entrar no meu feed, vocês vão ver lá o post onde a gente está fazendo a propaganda. E nós estaremos aí todos os dias colocando o nosso post. Beijo grande para todos vocês. Namastê, tudo de bom, boa noite. Façam uma noite maravilhosa. Façam uma semana maravilhosa. E eu tô guardando vocês aqui no meu coração. Beijo grande, amo muito. Positivações para todos nós.